inauguração que nós fomos com a banda de música para... Não tinha Brasília nesse tempo, né? Nós fomos para Planaltina. O prefeito daqui de Corumbá construiu uma estrada aí a custo de picareta e tudo, que não tinha máquina, né? Aí a banda foi dentro de um caminhão para a inauguração da estrada. Então o tempo melhor que eu achei foi esse, da banda, né? O senhor se lembra mais ou menos a idade que o senhor tinha nessa época? Essa aí, quando fomos? Uai, eu lembro bem que foi no ano de 39. De 39. Eu sou de 24, 10, 34, 15 anos, né? 15 Já com 15 anos. O lugar que a gente ia, Palmeiras. Palmeiras de Palmeiras. Nós íamos com a banda daqui para tocar lá em Palmeiras, também para Cavalhada. Lá tinha Cavalhada, né? O pessoal de lá dava mais valor na banda do que o daqui. Fazia festa, né, bem, quando chegava lá. Lá tinha 3 dias de alvorada, em Palmeiras. A gente levantava cedo, na madrugada, saía tocando. Só vendo a quantidade de gente da cidade que acompanhava. Aquele povo, a gente via que eles gostavam, né? E aqui, quando saía fazia alvorada aqui de madrugada, não tinha quase ninguém de Corumbá. O Didi. Didi, ele era um músico de uma perfeição muito grande. Um dos fatos interessantes, pitorescos do Didi foi o seguinte: a primeira aula de música dele. O professor, depois de dar umas noções rápidas, colocou na mão dele um instrumento, me parece que um trombone, ele era menino ainda, e falou: agora você toca a nota dó. E cantou para ele a nota dó. Ele pegou e tocou a escala completa. Foi a escala maior. Falou: mas como você sabe disso? Falou: não sei, eu peguei isso mesmo e toquei isso aqui. Falou: não, mas é para você tocar só a nota dó. E tocou completa a escala. E assim, ia perguntando para ele já ia antecipando o que ele pedia. Ele falou: mas excelente, excelente mesmo. Chegou um ponto que o maestro falou: você tem que procurar tudo que eu podia passar para você, já passei. E ele, quando entrou também na vida militar, ele foi para a Sinha na época da Segunda Guerra Mundial, ele se mostrou muito talentoso. Quando o comandante procurou os músicos os músicos que havia ali entre os novos, entre os jovens que tinham acabado de se alistar, ele se apresentou e falou: qual instrumento que você toca? Ele falou: eu toco vários. Ele entregou para ele o trombone, tocou, perfeito. Qual outro? O baixo, tocou. Trombone, clarineta, sax, percussão, todos. Falou: você toca todos? Eu toco. Uma perfeição, todos eles, você toca qualquer um, eu toco. Não tem, né? Aí falou: mas qual que você gosta mais? Bombardino. Colocou para tocar, aí entregou para ele uma música com todos os acidentes. Ele tocou com uma perfeição também, uma perfeição. Então, a partir daí era só na música, né? E ele depois participou da Lira de Prata, lá em Anápolis também, e sempre teve um fato até muito interessante dele lá. Ele era um concurso de bandas na época do cinquentenário de elevação à cidade de Anápolis, né? 57. E ele tocava nessa época da banda 13 de Maio ainda. E a banda foi se apresentar lá. E ele, na hora de apresentar, quando uma banda estava apresentando, muitas vezes os membros das outras bandas, que eram das cidades vizinhas aqui, não se importavam tanto. E até num ato de falta de educação ficavam conversando enquanto os colegas estavam tocando. E quando a banda 13 de Maio foi tocar, não foi diferente. Os membros da Lira de Prata, da banda Fênix de Pirinópolis e outros, estavam cada um no seu canto, conversando. Quando de repente começou um solo de bombardino, eles pararam de conversar, assim, se olharam com certo espanto e reuniram em torno da banda 13 de Maio e ficaram ali como que eletrizados. Ao que terminou a música, eles aplaudiram durante muito tempo. Nós nunca vimos um bombardinista assim. E ele formou, a esposa dele também era musicista, dona Nair Fleury,
e os 9 filhos do casal, todos músicos. Existe retrato, inclusive, dele com a família quase toda, porque nessa época algumas filhas já eram casadas e, quando fala, os deveres de família impediram. Mas tem uma gincana que aconteceu em Anápolis, está ele, a esposa e 7 filhos cantando. Alguns tocando também, ele tocando, alguns tocando, ele e a esposa tocando instrumentos, os filhos também tocando e os outros cantando ao redor. Eles formavam uma orquestra formidável, que chegou a formar até com 4 gerações. Ele, os filhos, netos e bisnetos. Todo ano, nos dias da festa de Nossa Senhora da Abadia, a cidade parava, ficava vazia, porque tinha um povoado aqui, Abadiânia, que hoje é uma cidade, né? E o povoado, hoje distrito de Abadiânia, Abadiânia Velha, que na época não tinha Abadiânia Nova, né, que surgiu em função de Brasília. Então a cidade toda se deslocava para o povoado de Posse, hoje Posse da Abadia, o mais conhecido como Abadiânia Velha, para a festa da Senhora da Abadia. E o padre, ia os comerciantes, ia o povo todo, né, o pessoal, inclusive a banda 13 de Maio. A banda, desde o começo, se deslocava de uma forma muito interessante. Os instrumentos eram colocados dentro de um grande caixote, assim, e com algumas coisas no meio, serragem, outras coisas para impedir o choque do balanço, colocado num carro de boi. E os músicos iam a cavalo junto. E nesse fato acontecido aí em 1912, por aí assim, foram os músicos. Inclusive o Joaquim Vale tinha mais 3 irmãos que eram músicos, compositores. Mas esse fato aconteceu com ele, foi muito interessante. O costume era que a banda chegava, tocava na missa, chegava de madrugada, tocava na missa solene de Nossa Senhora da Abadia, tocava na procissão da missa solene, depois os músicos dispersavam e cada um ia para o seu rancho, depois o almoço, e depois, todo ano, nos dias da festa de Nossa Senhora da Abadia, a cidade parava, ficava vazia, porque tinha um povoado aqui, Abadiânia, que hoje é uma cidade, né? E o povoado, hoje distrito de Abadiânia, Abadiânia Velha, que na época não tinha Abadiânia Nova, né? Que surgiu em função de Brasília. Então a cidade toda se deslocava para o povoado de Posse, hoje Posse da Abadia, o mais conhecido como Abadiânia Velha, para a festa da Senhora da Abadia. E o padre, ia os comerciantes, ia o povo todo, né? O pessoal, inclusive a banda 13 de Maio. A banda, desde o começo, se deslocava de uma forma muito interessante. Os instrumentos eram colocados dentro de um grande caixote, assim, e com algumas coisas no meio, serragem, outras coisas para impedir o choque do balanço, colocado num carro de boi. E os músicos iam a cavalo junto. E nesse fato acontecido aí em 1912, por aí assim, foram os músicos. Inclusive o Joaquim Vale tinha mais 3 irmãos que eram músicos, compositores. Mas esse fato aconteceu com ele, foi muito interessante. O costume era que a banda chegava, tocava na missa, chegava de madrugada, tocava na missa solene de Nossa Senhora da Abadia, tocava na procissão da missa solene, depois os músicos dispersavam e cada um ia para o seu rancho, depois o almoço, e depois reunia para vir embora. Como podia se comunicar? Não havia os meios de hoje, então o combinado era o seguinte: mais ou menos a hora, solta-se um fogo, e aí os músicos reúnem e voltam. Né? Volta todo mundo a cavalo e os instrumentos do carro de boi. Noitinha estava todo mundo de volta. E nesse dia o Joaquim, pai do Adir Vale, foi para um rancho alegre de dança. Né? Rapaz novo, solteiro. E lá a música estava muito animada, ele era músico, gostava muito, dançando, muitas moças dançando e tudo mais. De repente ele teve aquele estado, viu assim, olhou e falou: meu Deus do céu, deve ter passado a hora. Chegou no lugar combinado, os músicos todos tinham ido embora já. Ele não ouviu o foguete. E voltou sozinho, a cavalo, contrariado, achando que tinha sido uma falta de consideração. Ele sabia mais ou menos de onde ele estava, podiam ter ido lá e falado com ele: ó, Joaquim, o pessoal está indo embora. E entregou o instrumento para o diretor da banda e falou: não toco mais. Vocês faltaram com consideração comigo, porque deixaram voltar sozinho. Mas quando o filho dele manifestou para a música, ele deu todo apoio. Falou: uma coisa sou eu que não tocar mais, problema meu, mas eu faço questão que você toque. Então é só um pouco. Essas são algumas histórias da música, da banda 13 de Maio. Eu soltei de cabeça que é minha caneta. Ela desceu.
só tudo deixa disso. Eu não vou inimizar nada, não, veio pedir desculpa e tudo mais. Não vou ficar tudo bem. Mas Lorival é avô do menino da banda hoje que toca muito bem caneta. Né, tio? Muito bom, muito melhor caneta melhor que eu. Bom mesmo. É, tá com um futuro muito bom mesmo. Ele estudando no Colégio Militar de Anápolis. E tá ficando com um futuro muito bom. Ele é bom. Xelão. Ah, E nós ensaiamos as músicas para tocar na inauguração lá, mas ensaiava assim, andando pelas ruas, lá sempre à noite. E não sei se mais já lembra, ali em frente à oficina onde vocês estão ali já era uma pensão, nós íamos ali, e a banda virou ali no rumo do posto ali, o Dorico na frente, e o Dorico foi sozinho assim, mas ela ficou olhando lá. Pô, então, o Dorico é sozinho, vai cair dentro dele. Aí, larga eu sozinho, eu vou embora, eu não vou tocar com ela não. Larga eu sozinho aqui, mas imagina que me empurrou ele pra lá. não, ele é um caminho pra lá, depois pra outro. E seu Magela, o que seu Disseu aprontava? Seu? Aí eu sempre fui meio quieto, né? Isso eu aprontava muito também. Tá, pronto, tá bom. Então quando entrega a ele também, seu Magela. Daí, né? Aí o menino chorou, o Levar tão. Ah, foi um show danado, é. Parou a chorar porque mais ela desceu a campainha da caneta da terra daqui. Quebrou no meio a caneta. Mas também antes o Santana, já à noite, depois o Santana apelou lá, não foi? Ah, o pera... O Jaci começou com as piadas. Não, Santana, nós tá deitado, né? Olha. Aí eu começou a falar bobagem lá e Santana lá com a besteira, não, porque Santana, ele bebia assim dele, ficava moralista demais, sabe? Ele enchia a cara. Santana era bom com ele demais. Mas gostava mais da pinga, nossa senhora. Quem é que não gostava? Eu? Não, mas eles judiavam com Santana. Fomos tocar em Santa Venacia, como é que chama lá? Uruana, né? Uruana. E a mulher do Santana, o Santana levou a mulher do Nadal, que está viva aí. E a Nadal não deixava ele beber. Mas ela, Dario, sempre carregou pinga, os dois. Levava um cheguinho, né? Sempre levava. Toda a vida ele levava. Até hoje ele leva. Um farege o outro já, ele com o Dario. E lá, o Santana e o Mandioca, que é o Tomzinho Cardoso, que é muito danado, que eu faço. Mas tentado mais é mandioca. É muito boa, porque quando a Dona Dalva está junto, a moral é outra, não sei o que, mesmo insultando o Santana. Ele não bebia, porque a mulher estava junto, né? No outro dia, eles arranjaram uma garrafinha lá e botaram atrás de um fio, tá dormindo lá no chão, no grupo escolar, no colchão lá. Aí eles falaram assim, nossa, atrás do fio lá tem uma pinguinha lá, vai lá. E Santana de chinelo, e eles tocando na porta. Era água. Sabia que era água. Eles estavam os três lá, olhando, Mandioca, Dari, imagina. O coitado do Santana foi seco lá, mas tinha posto era água na garrafa. Cadê os outros? Ele amarrou. Lá no Rio Maranhão. Lembra? Ah, foi quando baixo? Foi, aí. Mas o pessoal foi tomar banho, né? Pelado. Lá na ponta do Rio Maranhão, vamos tocar em Padre Bernardo. No começo do Padre Bernardo, no inauguração lá, não sei o que foi. Vamos tomar banho na ponta do Rio Maranhão. Aí não tinha, eu tomando pelado. Pegaram a cueca no baixo, amarraram as pernas. Pegou a cueca lá, e tinha uns 5 nós nela. Então foi vestir, e lá, peladão lá, vamos vestir, não foi rapidinho. Estou nadando pelado. É muita maldade, gente. Mas isso é coisa do Mariela, não Eu? gosta disso. A molecagem é grande. Causos assim. Tem na muito. época de vocês na Tem muitos casos, viu? O Magela era bem mal, viu? Bem mal mesmo. Então, pra gente. De colocar até pimenta na laranja para os outros chupar lá. Eles faziam isso. Ele levava um saco de laranja das festas de Niquelândia, juntava ele com um compadre dele também, que era bom igual ele, comprava um estojo de injeção para aplicar a pimenta dentro da laranja. Tinha outro lá também que gostava muito de passar pimenta no bocal dos outros. Tinha um trombonista lá que sofreu com pimenta no bocal, Luiz Antônio. Passaram pimenta no bocal dele lá. Eu soube que vocês faziam mais coisa com as laranjas, né? É. O que vocês faziam com a laranja, o que vocês faziam com os instrumentos.
Botava laranja dentro dos instrumentos. É, eles também botaram laranja dentro do instrumento lá. Mas isso aí era eles lá, né? O senhor não se lembra, não? Parece que implicavam muito com alguém da tuba. Do tuba, do João do baixo. Faziam com ele. Colocaram laranja dentro do instrumento, colocaram uma coxa de frango uma vez dentro do baixo dele. Mal, né, velho? Mal. Mal, Mal. bicho, mas era um perigo. Mas é é pra ficar aqui mesmo? Não, pode falando, pode falando. Tá pra aqui. Por que o Magela no perigo? Conta aí as histórias. Porque ele era muito danado, né? Muito mal, as brincadeiras maldosas. Ele tinha essas brincadeiras. Ele era mesmo. Não, isso. Eu fui falando da cueca, ele marrou a cueca do João lá no Maranhão aquela vez. Nós fomos para o Bernardo. Aí teve um negócio na cueca lá com Deu um nó na cueca. Deu Essa história, senhor? Lembro. Essa história pra gente. Tomou um banho pelado lá, não foi? Foi. O Magela correu lá e deu um nó na Deu nó na cueca dele lá e apertou ali. Todo mundo vestiu roupa e o João tá lá pelado lá. Chamando para ir embora, como é que vai embora? Embora como, né? Depois ele bateu no Lorival, né? Não, Rival, esse aí, a sorte que eu não fui com vocês. Eu fui. Mas você foi não, realmente? Não, no Muquem eu fui, mas só que eu não fiquei. Né? Eu fui primeiro, um dia antes, e já estava no Muquem quando vocês dormiram no Traíra, né? Foi. Eu fiquei sabendo no outro dia, lá, quando vocês chegaram no Muquem, teve uma discussão lá, quebrou a clarineta na cabeça do. Brincadeira, né? Só brincadeira. Um bate no outro, outro bate no outro. Aí, pá, bateu a clarineta com muita força, quebrou a clarineta e cortou a cabeça do Lorival. O senhor então era calminho, né? Não, daí não é muito danado, mais o Magela. Eu tinha medo de ficar perto do Magela. Rapaz, nós ouvimos história de músico que chegou lá em Palmeiras e achou que aquele souvenir que o padre dava no final da festividade da missa lá, era uma pombinha branca. Que a pombinha, o camarada achou que aquilo era doce, rapaz, e pegou a pombinha e deu uma mordida e, não, rapaz, não é doce, é gesso. A minha família é uma família que até hoje eu acho que teve mais gente que já participou dessa banda. É a família Assis. São os meus parentes, eu tenho primos, tios, que a vida inteira participaram. Teve um ano que a banda de Corumbá foi tocar fora na época da festa de Nossa Senhora da Penha, e aí fizeram uma banda de improviso com músicos que ficaram por aqui, que não foram com a banda, com gente que tinha deixado a banda que voltou para tocar, e acabou fazendo uma banda que o pessoal chama a banda de Banda Assis, porque quase só tinha parente meu, a banda que tocou na Cavalhada, você lembra disso, né, Cristiano? Um ano assim, foi, e por incrível que pareça, foi uma das apresentações melhores, ficou muito bom, apesar de, assim, eles não tiveram jeito de ensaiar direito, mas como eles já conheciam as peças, não foi tão difícil, né? Quando eu fiz oitava série, né, que naquele tempo, oitava série, a gente formava, aí na nossa formatura, nós contratamos um conjuntozinho para poder vir tocar a festa da nossa formatura. Aí, na hora da missa da nossa formatura, a luz apagou. Aí o conjunto veio, ficou, e ficamos sabendo que não ia voltar, não ia ter mais energia e que não ia ter como funcionar essa banda que foi contratada. Ah, não, tem a banda de Corumbá. Foi lá, chamou, formaram um conjuntozinho com a banda de Corumbá e foram servir a gente. Então ela servia em tudo, tudo era a banda de Corumbá. Sobre a entrada das mulheres na banda. Nos anos 50, final dos anos 50, me parece, porque quem contou saiu daqui em 62, então na virada da década de 50 para 60, um grupo de moças da cidade se mobilizou para ver se conseguia entrada na banda, né? Os músicos eram todos amigos, parentes, até namorados, esposos, de pessoas, de mulheres, parentes de algumas moças da cidade que tinham esse interesse, principalmente as solteiras, jovens solteiras, estavam interessadas. Me parece que não tinha nenhuma casada nesse grupo, que seria ousadia demais pensar isso dentro do pensamento daquele tempo, né? Mas as jovens solteiras, as moças da cidade, se mobilizaram, algumas delas. Geralmente eram meninas que cantavam no coro da igreja, tinham conhecimento musical, tocavam algum tipo de instrumento, mas foram barradas.
Elas não contaram como, mas houve um não. E elas desistiram. Logo uma dessas foi ser freira, outras se casaram e ficou por isso. Uma geração depois, da década de 70, meados da década de 70, um dos músicos da banda, mas que residia em Brasília, pioneiro de Brasília, essa nova mentalidade e tudo, colocou a filha dele, o seu Geraldo Magela da Silva Teles, né? Odontólogo, morava em Sobradinho, mas com os pais morando aqui, irmãos, amigos, e nunca deixou de frequentar a banda 13 de Maio. Então ele colocou a filha dele adolescente, a Gorete, Maria Gorete, Curado Teles, para participar da banda. E logo o maestro da banda e mais um outro músico animaram também, e logo eram 3 moças tocando na banda. Isso, quando a banda se apresentou no Rio de Janeiro, que é um ponto alto da história dela, um concurso nacional de banda, apresentou no Rio de Janeiro, que é um ponto alto da história dela, um concurso nacional de bandas, já tinham 3 mulheres na banda. Essas 3 moças que participaram. Né? A banda apresentou-se em 77. E parece que essa entrada delas foi em 76. Mulheres na banda. Fala um pouco sobre isso pra gente. Não, a primeira mulher que entrou na banda foi minha filha, Maria Gorete. Depois dela aí veio Magali, filho do Zezinho, né? Depois veio a menina de Santana, como é que é o nome dela, senhor? Lúcia Santana. E qual é a outra? Teve outra também. Foi que realmente você entrosou as moças que tinham vontade de ser musicista. Foi incentivo, o negócio tentou com incentivo. Porque a banda só tinha bandido, de cachaceiro e tudo mais, no momento não podia tocar não. Na verdade é meio esculhambado mesmo. Era. E por que o senhor resolveu achar que a sua filha podia tocar na banda? Mas ela gostava também, né? Já era aluna da Escola de Música Ela de Brasília. começou na Escola de Brasília. Aí, por que nós fomos tocar, a primeira vez fomos tocar foi no Rio de Janeiro, 1977. Muito bem. Não sei o que festival que houve lá. Foi da FUNAC. Furnat. Foi da FUNAT. Foi aí da saída da fama. Foi Gorete, Magali, essas minhas, né? Em Santana e a minha de João Lima. E o senhor, quando botou as meninas na banda, o senhor notou que houve alguma resistência? Falaram mal do senhor, falaram bem, acharam que foi uma coisa ruim, uma coisa boa ou foi natural? Não, foi bom que moralizou mais a banda, sabe? E a banda é meio esculhambada. Mas tem um músico de jeito assim. Quando era na banda não moralizou mais. Por que o senhor diz que ela era esculhambada? O que era? Muita cachaça, né? Muita bebida, muita festa. Muita festa. Muita festa. Eu puxava muita corda. Olha, eu me senti muito importante, porque eu sempre fui amiga de todos os músicos, né? De sempre, meu pai, muito brincalhão e tudo, e sempre me introduziu lá na banda, para que eu sempre gostei de ficar ouvindo, sempre gostei de estar envolvida, né, com eles, e participava de todos os desfiles de banda, procissão. Eu era a primeira que estava ali. Então, quando eu comecei a aprender a clarineta, eu falei, não, agora eu acho que eu estou preparada. Meu pai, você está preparada? Você quer? Eu falei, pai, eu quero. Eu quero entrar para a banda. A primeira foi a Gorete, a filha do Magela, a filha de Santana e a filha do Zezinho, que era o professor da banda na época. E parece que vocês não eram muito comportados nessa época, né? Aí quando entrou a mulher, vocês ficaram comportados. Essa mudança pra gente. Aí comportaram mais, né? Principalmente o que era menos comportado. O Magela, a filha dele estava lá para... Filha do Santana também, né? A Lúcia. Santana também não era... E juntava ele e o Magela, o Dirceu, né? Que não era bem comportado também. Aí com as filhas deles, e do Zezinho também, que era outro difícil, né?
Aí as 3 entraram na banda, todas 6 de uma vez, novinha, aí eles tiveram que manter mais o comportamento em dia.